Pera aí, Elton, deixa eu só encostar a porta aqui. Beleza? Então, vamos falar então de Charles Henry Dow, que também não é um bicho de sete cabeças, ele é o mais, vamos dizer, primitivo assim do mercado financeiro, foi um dos caras que começou com análise técnica e análise gráfica, né? Seguindo os padrões, desvendando, na verdade, os padrões que o gráfico se comporta aí, da maneira que ele se comporta. Foi ele que entendeu que o gráfico ele é repetitivo, independente do tempo gráfico que a gente está observando, o preço ele se repete sempre, ele vem fazendo movimentações repetitivas, né? Ao longo de anos e anos e anos e anos, para poder mapear as análises gráficas e as análises técnicas, certo? Certo. Elliott se baseou muito nas teorias de Dow, né? Porque depois das teorias de Dow, ele falou que a única coisa que Dow não tinha feito, tinha deixado passar despercebido, foram as cinco ondas, né? E Uhum. respeita muito, e a gente já viu isso, né? Certo. Então, Dow começou assim. Ele aborda o ciclo das movimentações do preço, né? Que nem eu estou falando para você, que ele trabalha repetidamente, seja em qual time for, seja em semanal, mensal, anual, 1 hora, 4 horas, 30, 15, 2 minutos e por aí vai, certo? Ele tem a base da análise técnica, e ele usava muito, mano, o Wall Street Journal e o índice Dow Jones, né, para poder fazer esse mapeamento gráfico dele, esse levantamento. Aqui, ó, a gente tem os índices que descontam tudo, né, exceto ações divinas, porque ele falava isso, porque se o preço subiu, vamos falar assim, em metros, se ele subiu 10 metros, depois ele vai devolver os 10 metros para baixo, entendeu? Então, não existe isso de alta infinita, baixa infinita, porque o mesmo tanto que ele subiu, uma hora ele vai descer. Independente do tamanho que seja a pernada ou não, vai acontecer isso mais hora, menos horas, mais dia, menos dia, certo? Uhum. Exceto as ações divinas. Por quê? É que nem fala, o mercado financeiro ele é muito baseado também, ele é muito afetado, na verdade, baseado não, mas ele é muito afetado pelas notícias que acontecem no mundo. E o que que acontece? Vamos se dizer que teve que nem uma catástrofe lá nos Estados Unidos, que nem aquele atentado de 2011 lá, foram nas Torres Gêmeas, né, que os terroristas meteu o avião lá. O que que acontece? Isso são ações divinas, vamos se dizer. Que é terremoto, é incidente, seja ele terrorista ou não, é um discurso de um presidente, é o discurso de um ministro da economia, essas coisas são imprevisíveis dentro do gráfico, certo? Então, por isso que ele fala que, exceto ações divinas, porque realmente a gente não tem como prever o que está para acontecer. Então, se o preço está subindo, 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 e de repente acontece uma catástrofe dessa, o preço vai lá embaixo ou dispara lá em cima sem a gente nem esperar, porque isso é longe de previsão, a não ser que pessoas tenham informações privilegiadas, que aí é só pessoas muito influentes, né, que conseguem esse tipo de informação. E se a gente for pegar aí, ó, o discurso do ministro da Economia, ele sabe lá que vai entrar aqui no Brasil, vamos dizer, o Haddad hoje, que é o ministro da Economia brasileiro, ele sabe que está para entrar aqui no Brasil 10 trilhões de investimento para poder dar uma alavancada no PIB brasileiro. O que que acontece? Ele já sabe que vai entrar. Então, o que que acontece? Ele tem essa informação privilegiada. Quem vai ganhar dinheiro com isso na hora que ele for fazer o discurso para poder apresentar esses 10 trilhões que vai entrar no bolso brasileiro, vamos dizer assim, ele pode falar lá para um trader que ele conhece, ou ele pode falar para alguém que opera dentro da bolsa, lá dentro do índice, entendeu? Do Ibovespa. Então ele fala, pô, entrou 10 trilhões.
amanhã eu tenho discurso para fazer. Então já se posiciona lá para umas 10 horas que vai ser o discurso, posiciona comprado, porque a hora que eu soltar o discurso, a hora que eu anunciar os 10 trilhões que está entrando dentro da Bolsa Brasileira para poder fazer investimento, o preço ele vai disparar para cima loucamente. E aí, o que o cara faz? O cara tem a informação privilegiada, ele já se posiciona ali, e a hora que sai o discurso anunciando esses 10 trilhões, o preço dispara e nunca mais volta. Entendeu? Ele vai corrigir depois? Vai, mas depois de um certo período. Então, o cara consegue ganhar dinheiro dessa forma, com informações privilegiadas. Como não é o nosso caso, a gente se baseia muito na análise técnica e análise gráfica. Aqui ele já fala, ó, não operar notícias. Por que não operar notícias? Porque se você não tem o entendimento de como funciona os tipos de notícia, é mais fácil você não operar. Porque a notícia, ela deixa o mercado muito volátil, ela deixa uma volatilidade dentro do mercado muito grande. Então, ela pode subir muito e pode cair muito em poucos segundos, em poucos minutos. Então, em questão de 10, 15 minutos, o preço pode ter uma alavancada gigantesca, como também em 10, 15 minutos ele pode ter uma queda bruta e surreal, entendeu? Que é nesses casos aqui, ó, quer ver, ó? Nesses casos aqui, ó. Isso daqui, ó, esses tipos de esticada que o mercado faz aqui, ó, sem parar, provavelmente é notícia, ó. Ele sobe 19% sem dar praticamente nada de recuo. Aonde ele teve aqui, ó, 3% de recuo e continuou subindo. Entendeu? Então, isso é notícia, ó. Esse momento aqui, ó, desses tipos de alavancada aqui, ó, são notícias que impulsionam o preço, ó. Tá vendo, ó? São notícias que impulsionam o preço, ó. Onde ele chega a 24% de alta diretão. Tá vendo, ó? E depois o preço vem corrigir? Vem. No longo prazo? Longo prazo, mas ele vem. É igual aqui, ó. Aqui, deixa eu só ver aqui, ó, na época da Covid, que veio lá em 2000, deixa eu colocar no diário aqui para ficar mais claro. Foi mais ou menos aqui, ó, nesse período aqui, ó, de 2021, ó. Aqui, ó. 26, 21 aqui, ó. O preço começou a dar uma repicada aqui, ó. E depois, aqui, ó, perdão, estou mostrando no gráfico errado, aqui no índice. Ó, eu só ajustar ele aqui para você ver. Lá em 2000, aqui, ó. Olha esse período aqui, ó. Olha esse período, ó. O índice vinha de uma longa é, impulsão aqui, ó. Só que o preço trabalhando de que forma, ó? O preço trabalhando aqui, ó. Bonitinho, ó, tá vendo, ó? Com impulsão, correção. Quando chegou aqui, ó, na época de 2020, que foi quando saiu a Covid, olha a corrigida que ela deu reta. Reta, 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 Uhum. tá vendo, ó? Então, a gente teve aqui, ó, um período de 50% de queda previsto ao Covid. Isso é uma notícia que ninguém consegue prever, entendeu, ó? Agora, olha a Petrobras. Deixa eu ver se eu acho a Petra aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho a Petra aqui, ó. Petra 4 aqui, ó. Quer ver? Olha esse mesmo período lá em 2021, como teve em 2020 para 2021. Olha como teve a queda, ó. Ela vinha realmente subindo, ó. Ela vinha, como eu falei, ó, bonitinha. Quando chegou aqui, ó, próximo a 2020, que veio a Covid, isso daqui foi notícia. Ela caiu praticamente reto, 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 ó. Aham. Ó, consegue observar? Olha o tanto que ela caiu, ó. Cacete, 65. 65%. Entendeu? Aí você Uhum. imagina os caras que estavam lucrando, velho, que tinha comprado aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo estava lucrando já 730%, certo? Ganhou muito dinheiro? Ganhou. Só que a hora que ele viu, de repente o negócio veio e fez isso aqui, ó. 64% de tudo que ele já tinha ganhado. Reto. Entendeu? O cara estocou aqui e Uhum. saiu fora. Por isso que o mercado recochitou e voltou a subir. Por quê? A venda descoberta, o que que acontece? A contraparte de uma compra é uma venda. Tem que ter alguém vendendo para outros comprar. A partir do momento que a gente tem um stop, é como se fosse uma compra. Ah,
vamos se dizer, o cara posicionou o stop dele aqui, o preço veio e estopou ele, o que que ele faz? O preço continua subindo. Por que que ele continua subindo? Porque ele está fazendo a contraparte, porque ele está estopando um pessoal aqui, então automaticamente ele está jogando o preço para cima, certo? Então isso aqui são Certo. eventos contraditórios que a gente não consegue ter uma boa análise para poder é, surfar. Quando você tem entendimento, por isso que fala que tem analista de notícia, porque os analistas de notícias, provavelmente a maioria deles tem informação privilegiada. Então o cara fica só esperando sair a notícia para poder fazer a operação dele, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem que ficar muito ligado, certo? Ó, aqui foi um dos outros, é, um dos outros vamos dizer, gatilhos fenomenais que Charles Dow conseguiu identificar, que é o quê? Que o preço sobe no boato e ele desce no fato. Por que isso? Porque vamos lá para o Bitcoin lá, ó, vamos trazer lá o Bitcoin. Quando o Bitcoin ele veio aqui, ó, bateu o topo histórico dele aqui, ó, quando ele veio aqui, ó, bateu o topo histórico dele, que ele começou a subir, começou a subir, começou a subir, ele começou a falar, pô, mano, você viu aquela moeda lá do Bitcoin? O bagulho tá subindo. E aí ele foi, e aí ele foi. Quando chegou aqui, ó, mais ou menos nessa região de 60K, ele falou, você é louco, mano, tem gente ficando milionário, que não sei o que, mano, vou comprar. E aí quando compraram, o que que o preço fez? Tum, derreteu, porque ele estava subindo no boato, mas ele está caindo de fato, porque quem estava comprado aqui embaixo está liquidando posição aqui em cima. Ou Uhum. seja, quem está entrando comprado aqui agora está se lascando, porque o volume de venda aqui agora está muito maior. Ou seja, então ele está jogando o preço para baixo, porque quem está comprando aqui está comprando um pouquinho, porque o preço já estava muito alto, e quem estava vendendo aqui é o cara que já comprou aqui embaixo, já tinha enchido o bolso aqui nessa subida, certo? E aí o que, que o preço fez? Foi lá de novo, ó. Aí quando o preço começou a subir de novo, o nego começou, porra, mano, o Bitcoin tá subindo, vou comprar, vou não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mano, teve nego gastando milhões aqui, ó, nesse tipo de compra. Falou, porra, mano, ele bateu, passou o topo dele, buscou outro topo, na casa dos 68K dólar aqui, ó, ou até um pouquinho mais. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar porque agora vai, mano, disparar, vai embora. O que que o preço fez? Aqui, ó, subiu no boato, caiu de fato, certo? Então, Uhum. por conta disso, foi outra sacada genial de Charles Dow. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso. É igual aqui, ó. Aqui o povo tá, pô, Bitcoin agora é alta infinita, ó. Alta infinita, vai subir, vai subir. Pode subir? Pode. Só que tem que ficar ligado, porque todo mundo já começou a comentar de novo que o Bitcoin voltou a subir. Hoje, até o Zé Telo, que assiste só novela na TV, se você perguntar para ele, ele vai ouvir falar, pô, mano, o Bitcoin lá, eu vi na TV lá falando que a moeda tá subindo, que não sei o quê, entendeu? Então, quando Uhum. muita gente começa a falar que uma moeda ou que uma ação em específica está subindo, já é hora de criar um ponto de interrogação na cabeça, de alerta, para que o quê? Para que o preço possa começar a corrigir o movimento que ele fez de alta, certo? Então, eu acredito que aqui, ó, o preço vai subir mais um pouquinho aqui? Acredito que sim, acredito que ele tenha trava aqui nessa região aqui, ó, porque aqui, querendo ou não, é uma order block validada, certo? Tem um desequilíbrio, precisa ser mitigado e acredito que ele vai, pelo menos, buscar agora aqui essa região para fazer uma trava e poder corrigir essa região aqui, ó, que aqui tudo seria, para mim, esse movimento, certo? Pode Certo. fazer o que também, ó? Pela minha leitura. Pela minha leitura, ele pode ter sido só o, acho que até te passei, né? O Já chegou a ABC, comentar. o ABC corretivo, ó, que ele está fazendo um ABC, ó, A, B, e aí ele fez o C e finalizou a pernada corretiva dele aqui, ó, e agora vai começar a estender de novo, certo? Como ele pode estar aqui também, ó, pernada um, pernada 2, pernada 3, agora fazendo, ó, pernada 4, para poder fazer a pernada 5. E aí, essa pernada 4 aqui, ó, eu já começo a entender que se realmente for uma pernada 4 é uma pernada 4 complexa em forma de cunha de canal contra a tendência. Então, o que que eu espero se realmente for um intencional de queda aqui para ainda continuar a pernada 5? Eu espero que ele faça esse movimento aqui, quebre essa estrutura, certo?
quebra essa Uhum. estrutura, passa um pouquinho, ó, que aí ele quebra essa estrutura aqui, faz o chau, e aí ele volta a testar aqui essa região. E aí, quando ele voltar a testar essa região, ela vai fazer, ó, onda um, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, certo? E aí é onde eu espero ele aqui nessa região dos 8K, entendeu? Agora, Entendeu? ele precisa fazer isso, porque se ele não fizer isso, aí eu entendo que realmente, a hora que ele vir fazer essa correção aqui embaixo, se ele trava aqui, ó, sem quebrar a estrutura e volta, aí sim ele vai buscar essa região aqui, podendo buscar essa região aqui, podendo renovar topo e fazer que nem todos esperam aí, que é o topo histórico dele de novo, certo? Certo. Então a gente vai ficar ligadinho nesse cenário aí. Notícia positiva, isso aqui é óbvio, né? Que quando tem uma notícia positiva, o mercado vai realmente para o topo, e a notícia negativa, o mercado joga lá no fundo. O que que acontece? Quando sai uma notícia positiva e o mercado já está num topo, a gente tem que ficar ligado, porque ele pode fazer armadilha de mercado. Ele faz o quê? Ele rompe o topo, ó, vamos dizer que o topo está aqui, ó, nessa região que eu demarquei aqui. Ele rompe o topo, ele faz a armadilha de mercado, faz um pullback, e joga o mercado para baixo. Então a gente tem que ter esse tipo de feeling. Porque quando a gente tem uma notícia positiva, pode ser só para o pessoal comprar esse rompimento do topo anterior que estava aqui atrás, ó. Do rompimento do topo que estava aqui atrás. Ele faz o rompimento, Uhum. faz a armadilha e derruba o preço. E a notícia de fundo é a mesma coisa. Se a gente tem um fundo aqui previsto, ele faz o rompimento do fundo, faz a armadilha, retesta e vai embora. Por quê? Isso aqui se chama trap. O que que é trap? É uma armadilha de mercado. O trap é quando ele faz o rompimento de fundo, volta à região, retesta e vai embora. Que é mais ou menos, deixa eu ver se eu acho uma região aqui, ó, para você entender. Deixa eu ver se eu acho, vou achar bastante no índice. No índice tem bastante, acontece bastante trap. Quer ver, ó? Deixa eu achar um aqui para te mostrar na prática como que funciona. Aqui, ó, isso é uma trap, ó. Isso é uma trap. Não que esteja no fundo, tá? Porque aqui ainda a gente está no mercado ascendente, mas isso seria uma trap, ó. Ó, o mercado, ele vem, aí, não, aqui não é não, peraí. Ele tem que estar caindo, aqui, ó, aqui é uma trap, ó. Aqui é uma trap, ó. Aqui a gente tem o quê, ó? O mercado caindo, certo, ó? Mercado caindo, e aí o que que acontece? Nessa região aqui, ó, o que que ele faz? Ele faz a trap, ó. O que que é a trap? Ele vem, ó, ele segura na região, faz um rompimento, aí quando ele volta aqui, ele só retesta e vai embora. Entendeu? Isso é uma trap, Uhum. isso é uma armadilha de mercado, ó, porque ele quebra todos os fundos aqui, ó, dando intencional do quê? De que é queda ainda. Ou seja, ele fez a armadilha de mercado porque todo mundo pensou, falar, pô, agora chega nessa região aqui e ele cai e vai embora. E aí o que que ele faz? Ele vem, só retesta e sobe, certo? Deixa eu ver se eu pego uma trap aqui, ó, dessa região aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é uma trap também, ó. Ó, aqui ainda tá mais bonita ainda, ó, porque aqui realmente é o topo de mercado, ó. É o topo de mercado, ó. O que que acontece? A gente tem aqui, ó, o último topo, certo? Aí o que que ele Certo. faz? Ele rompe, todo mundo acha que vai embora. O que que o preço faz, ó? Cai, retesta a região e segue o fluxo, certo? Isso é uma trap, isso é uma armadilha de mercado. Por quê? Por que que ele não chegou a tocar bonitinho na linha? Porque a região de trava dele aqui, ó, desde aqui de trás, ó, desses últimos topinhos aqui, ó, a gente teve, ó, deixa eu só demarcar ela aqui de novo a linha, só para ficar claro, tá? Ó, a gente tinha o quê, ó? Uma trava aqui, ó, tá vendo que o preço desceu, segurou, opa, segurou e veio. Aqui, ó, ele subiu, segurou e foi. Ou seja, ó, trava aqui, trava aqui. Aí quando ele desceu, ó, ele travou aqui e veio. Ou seja, trava aqui, trava aqui, trava aqui. Ou seja, dificilmente ele ia buscar essa região aqui, ó. Ele ia buscar essa região. Então, ó, ele buscou só a região onde estavam todas as travas, ó. Tá vendo, ó? Buscou só a região de todas as travas, ó, aonde estava forte, onde queriam que o preço fosse segurado, ó, e caiu, certo? Então tem que ficar bem ligadinho nisso aí. Continuando, mano, ó, o mercado é que nem fala, né? Ele tem as três tendências. Isso aqui
foi fundamental para poder Elliott criar as 5 ondas que ele criou, né? Que é a teoria de Elliott, foi fundamental, que são o quê? As tendências primárias, secundárias e terciárias. O que são as primárias, secundárias e terciárias? Vou fazer aqui, ó, no meu lápis, só para você entender. Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Tendência primária é a tendência macro, certo? Aqui é a tendência macro. A tendência secundária é a tendência que a gente tem dentro da pernada. Por quê? A gente sabe que aqui, ó, é uma pernada só, certo? Uhum. Aqui, ó, uma pernada só. Aí, a verde, ó, vamos trocar. A verde é a tendência primária, é uma pernada só. A tendência secundária é a tendência azul, é onde a gente já tem um novo fractal, ainda é de alta. E aí a gente tem a terciária. Qual seria a terciária? Seria os movimentozinhos fractais dentro da pernada. Ou seja, ó, essa daqui ainda está de alta. Só que aqui, ó, ela já está de baixo, ó, a tendência terciária. Certo? Por quê? Uhum. Porque ela está de baixo, porque ela está corretiva. Se a gente for buscar lá no gráfico, o que que acontece? Deixa eu jogar lá no Bitcoin de novo. Aqui, ó. Aqui, ó, a nossa tendência primária é o quê? Queda. Queda, certo? Só que agora ela iniciou o quê? Uma tendência secundária. Por quê? Ela está indo para cima, certo? Só que Uhum. a nossa tendência macro ainda vigente é. Perdão, Elton, deixa eu pegar de outra forma aqui só para ficar mais claro. Ó. A nossa tendência primária foi de alta, certo? Que foi essa Certo. pernada aqui. Então vamos se dizer que essa daqui foi uma pernada 1. Vamos pôr ela como exemplo. E aí a nossa tendência secundária é a tendência aqui, ó. Vamos entender que isso aqui foi um ABC. É essa tendência de queda. E qual que é a terciária? A terciária é a correçãozinha aqui, ó, dentro desse movimento, que é a tendência de alta dentro do movimento maior, certo? Então, Aham. o que que acontece? A gente vai ter esses 3 tipos de tendência. E aí, ó, para ficar mais claro, dentro da tendência primária, a gente vai ter do diário até o H8. Aí na secundária, a gente vai de H4 até H1. E a terciária, a gente vai de M30 até M1. Aqui está M5, mas vai até M1, certo? Então, Uhum. toda essa tendência aqui, ó, de semanal, diário, esses negócios, até diário, isso aqui é a primária. Aí a secundária começa de 4 horas para baixo. Aqui a gente já está na tendência secundária, porque é uma tendência menorzinha. E aí a terciária vai de 30 minutos até 1 minuto, certo? Certo. Ó, outra coisa que ele sempre fala, lembra aquilo que eu falei para você de o volume tem que ser condizente com o que o preço está fazendo? Ó? O volume deve acompanhar a tendência do preço. Ou seja, ele é o combustível do que o preço está querendo te dizer. Ou seja, ó, o preço aqui, ó, nessa região, o que que ele está fazendo? Ele está subindo, certo? Uhum. Se ele está subindo, o meu volume lá tem que estar fazendo o quê? Tem que estar subindo também. Tem que estar subindo. Então, o que que acontece? Olha o que ele faz aqui, ó. Na saída, ele sai mais ou menos, só que depois, ó, ele termina a Ele subida dele caindo. O que que o uhum. preço faz? Cai. Cai. Por que que ele cai? Porque ele chegou numa região, ó. Se a gente for ver, aqui é um canal, ó. Tá vendo? Deixa eu traçadinho aqui o canal, ó. Uhum. Então, ou seja, ele chegou na onde ele tinha um ponto de trava com um volume descendente. Então, provavelmente, o preço está chegando no final dele para poder fazer a correção. E aí, quando o preço vem fazer a correção, olha lá, ó, o preço começa a subir. Ou seja, vê que o movimento de queda está forte, aí o que que acontece? Ele vai de novo e começa a subir. A partir do momento que ele começa a subir, o que que o preço faz? Começa a cair. Ou seja, essa tendência de alta aqui desse canalzinho aqui, ó, tá chegando ao fim. Hum. Provavelmente, daqui a pouco, ela vai fazer isso aqui, ó, vai quebrar a estrutura, vai só voltar a retestar a região para poder derrubar o preço, certo? Por quê? Porque o preço está subindo sem força. É aí que eu falo que o volume entra para gerar os lotes que a gente precisa necessário. Porque ó, o preço começa a subir a partir daqui, ó, a partir desse movimento. Ó, trocar aqui, ó, a partir desse movimento, certo? A partir desse movimento, ele colocou aqui nesse ponto de trás, vou colocar no ponto da frente. Desse movimento para lá, ó, o preço só caiu.
E aí, a hora que ele faz, a hora que ele começa a cair, ó, tá vendo? Ó? O lote começa a Uhum. subir. Então, o volume, ele é o combustível do preço. Aqui, ó, se a gente for ver aqui, ó, no Bitcoin, o que está acontecendo aqui, ó? Deixa eu minimizar isso aqui, jogar ele para baixo e minimizar. E aqui, ó, o volume, eu vou dar só uma aumentada nele para ficar mais claro. Ó, assim, aí. O que que acontece? Deixa eu deixar o preço mais pertinho aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Ó, vamos dizer que o preço começou a subir daqui, ó, desse ponto. Foi a pernada 1. O que que aconteceu daqui para lá? Ó, nessa pernada toda. Olha o preço como ele foi. Só aumentando. Só aumentando. E aí, quando começou a chegar perto da região de trava, o que que ele começou a fazer? Ó? Que a região de trava estava mais ou menos ali, ó. Vamos dizer aqui, ó, dessa faísca para cá, ó, o preço começou a cair, certo? Uhum. Ou seja, está indicando que realmente aqui a gente tem um ponto de trava, aonde o preço ia segurar e agora ele está corrigindo. E ele está fazendo a correção que jeito? Se a gente for pegar essa regiãozinha aqui, ó, o preço está aqui, ó, mais ou menos estável. Ou seja, o preço tá querendo e não tá, mas ela tá assim, ó, ela tá reta e caindo, certo? Então tá uma correção fraca. Então por isso que pode ser que o preço faça isso aqui, corrija E vai e embora. volte a subir, certo? Então a gente tem que ter muita atenção. Só que se a gente for ver também essa região aonde o preço só caiu, ó, daqui até o ponto que eu falei, mais ou menos aqui, ó, olha o que o preço fez, ó, só Uhum. subiu. Certo? Então, a Certo. tendência de queda dele está muito forte. E aí, olha um pouquinho mais para trás, ó. A correçãozinha que o preço teve aqui, ó. Ó, para em comparação aqui, ó. Vamos trazer aqui, ó, nesse pico. Ó, preço, ó, diminutivo e aqui aumentativo, ó. Uhum. Tá vendo? Então, a correção para alta ainda está baixa. E a impulsão dele para baixo está muito forte. Então, a gente tem que ter esse tipo de instrução. Tá vendo que o preço está com volume alto caindo? Muita atenção. Aí, a partir daqui, ó, o preço começa a subir, pode ser que o preço vai começar a deslanchar. Agora a gente precisa ter a quebra dessa estrutura aqui, certo? A quebra dessa estrutura aqui, ó. A quebra dessa estrutura para nos mostrar, ó, que a intenção é de alta, que aí ele passando aqui e aí ele vindo para baixo aqui, ele pode vir até aqui que não tem problema. Ou pode buscar até uma regiãozinha um pouquinho mais abaixo, que aí a gente já entendeu que a intencional dela ainda é de alta, certo? Uhum. Mas aí a gente agora tem que esperar os próximos capítulos aí da região. Mas é que nem aqui, ó, tá vendo? Ó, o preço foi subindo, quando caía, quando subia, diminuía, quando caía, aumentava. Então, o que que acontece aqui, ó? Se a gente for ver, preço caindo, volume aumentando, preço subindo, volume diminuindo. Então a gente tem que ficar bem ligado, porque aqui, ó, ele já ficou contraditório. Quando ele fica contraditório assim, ó, que o volume caiu, o preço caiu, o volume aqui aumentou, e aqui o preço começou a subir e o volume começou a subir também, querendo ou não, dessa região, ele está muito acima da média, então a gente já tem que começar a ficar ligado, porque ele pode estar ganhando força de alta, certo? Aí é Uhum. que nem eu falei, agora precisa as quebras de estrutura para confirmar isso para a gente, certo? A tendência, ó, continua válida até que uma reversão se confirme. O que que é reversão? Ó, ou seja, o preço está subindo, o preço está subindo. Ele pode corrigir quantas vezes ele quiser, ó, desde que a reversão não se confirme. A reversão confirmou aqui em algum desses movimentos que eu fiz, El? Não. Não, por quê? Fez a quebra de estrutura boss e não fez a quebra de estrutura choque. Shao, né? Aham. Fez a boss, não fez a shao. Aqui ele não fez a boss, mas ele também não fez a shao, que seria aqui, certo? Então, ó, Uhum.
Continua. Aqui ele só está gerando liquidez, ó. Até que ele quebra, até que ele vem, quebra. Quebrou a estrutura, fez o BOS de novo, mas não fez o chau, porque o chau dele está aqui, ó, nesse Está último, embaixo. certo? Porque o preço, ó, toda vez que ele faz isso aqui, aí ele volta, ele faz isso aqui, ó, ele pode até quebrar aqui, ó, ele pode até quebrar aqui, certo? Ele quebra todos esses fundos, mas ele não confirma a reversão porque a estrutura dele está aqui, ó, o swing point dele está aqui. Então ele pode vir aqui, ó, dar uma rebeirada aqui, ficar na mesma região e continuar subindo. Aqui ele fez o boss, porque a tendência dele ainda é de continuação, porque ele não quebrou esse swing point. Agora, se ele quebra aqui, ó, aí é diferente. Aí ele vai voltar só até aqui, ó, buscar uma order block, alguma coisa, e o preço vai vir para baixo, certo? Se a gente for, Certo. aqui, ó, se a gente for ver o Bitcoin, o que que acontece, ó? O que que acontece? Olha aqui, ó. Ele fez, ó, pernada um, pernada 2. Ou seja, não fez o chau. Foi embora. Fez o boss, demarcado aqui, certo? E voltou, ó. Voltou, a estrutura dele está aqui embaixo. Ele quebrou o swing point aqui? Não. Não. Então, renovou o boss, ou seja, continuação. Aí ele veio. Quebrou o boss, a estrutura aqui ainda? Não. Não. Então, boss novamente. E aí, a hora que ele fez o boss, aqui, ó, novo swing point. Quebrou a estrutura boss. Agora, para ele confirmar a queda, ele tem que passar aqui abaixo. Como ele não passou ainda, ó, estamos ainda numa estrutura de alta, De certo? alta. Porque a gente tem os swing points aqui já cravado na macro, ó. Porque os swing points aqui na micro, ele até quebrou. Na micro aqui ele já quebrou, tá vendo? Ó? Então, o Sim. intencional dele ainda é correção, ó. É ele vir mais ou menos dessa região aqui e jogar o preço um pouquinho mais para baixo. Porque na micro ele quebrou a estrutura. Agora na BOS, não. Na BOS a estrutura dele tá aqui, ó. Swing point aqui. Então, ele tem que vir fazer isso aqui, para confirmar a mudança de caráter, certo? Porque, como eu falei, Certo. se isso aqui realmente for um canalzinho, ó, isso aqui realmente for um canalzinho, opa, um canalzinho aqui, ele vai ter que fazer esse movimento aqui, ó, quebrar essa região aqui, e aí depois, quando ele vir testar aqui, aí sim fica lindo para vender, entendeu? E aí saber Uhum. que realmente o Bitcoin continua caindo. Mas até que ele faça isso, a gente continua nesse parâmetro. Ó, aqui ainda ele está fazendo fez acredito que esse movimento aqui, ó, onda um, onda 2, onda 3. Acredito que ele vai, ele não, ele fez o ABC aqui, ó, não rompeu, acredito que ele já vai vir direto aqui. Então, vamos agora observar aí para a gente poder entender melhor o que pode ou não acontecer, certo? Mas é Certo. isso, ó. A tendência ela continua válida até que uma reversão se confirma, ó. Falha a superação do topo, ou seja, o que que é a falha de superação de topo? Ó, subiu, fez o boss, quebrou a estrutura, desceu, subiu, fez o boss. Aqui, ó, ela já falhou o topo, ou seja, Sim. já deu indício de que está fraco. Quando ela quebrar aqui essa região, ó, quando ela quebrar essa região, aí ela deu a confirmação da falha da quebra de estrutura da mudança de caráter. E aí, quando o preço chegar aqui, aí sim é uma boa venda para surfar a queda e perder o fundo prévio, que é isso aqui que eu estou falando para você, ó. Perdeu o fundo prévio, ele fez o chau, certo? Fez o chau, mudança de caráter. Então, isso foi o que Henry Dow, lá atrás, tinha colocado como suas teorias e funciona muito, certo? Aí a gente tem Certo. aqui, ó, ele também utiliza as cotações do fechamento para o cálculo das médias. Isso aqui é para quem usa as médias móveis, que é aquela lá que quando o preço vem aqui, ó, vem fazendo esses tipos de movimentozinhos aqui, ó. Aí o que que acontece? O cara usa a média móvel aqui, ó, para acompanhar o Uhum. preço, certo? De 9, de 20, de 200 e tal. Certo. Ele consegue fazer isso. Ele pega as cotações do fechamento para o cálculo das médias. Ou seja, ele pega todos os últimos fechamentos. Vamos dizer, uma média de 9, ele vai pegar os 9 últimos fechamentos, vai somar os 9 e dividir por 9, certo? E Certo. aí vai dar a média mais ou menos da onde o preço está, que é o Sim. final do mercado que mostra a real tendência, certo? Porque se a Certo. gente colocar uma média aqui, ó, de 9, o que que ele vai fazer? Ó, ele vai pegar esses últimos 9 candles aqui, ó, um, um, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Ou seja, ó, você vai pegar esses últimos 9 candlezinhos aqui, vai somar todos os fechamentos e vai dividir por 9. E aí a média vai dar mais ou menos aonde ela está passando aqui, ó. Vai dar onde ela está passando aqui. Eu não utilizo, então para mim não interessa isso aqui, mas é Certo. assim que ele faz o tipo de cálculo das médias. Aqui, ó, ele fala que os índices devem confirmar, né? Que é o índice ferroviário e o índice de transporte, porque eles têm uma correlação. Ó, a média industrial faz os bens e o de transportes entregam. Por isso funcionam bem juntos. Por isso a correlação. Por quê? Se tem venda no mercado, tem entrega para ser feito, certo? Ó, a média industrial faz, ou seja, a mesma coisa. Se o índice ferroviário está fazendo mais entrega por trem, via trem, do que transporte, o índice da empresa ferroviária vai crescer e o de transporte terrestre vai cair. Então, essa correlação. Por isso que o índice e o dólar funciona dessa forma. Lembra Uhum. lá que eu falei para você, se o índice está subindo, o dólar Ela está vai caindo? cair. Ele Sim, faz essa correlação. Por quê? Se a Ibovespa aqui está valorizando, está tendo investimento, está tendo algo do tipo, provavelmente o dólar lá fora está tendo algum tipo de desvalorização, certo? E certo. vice-versa. Acontece muito. Então, se a gente for ver no gráfico, eles concordam. Quer ver? Ó, se a gente tem um índice aqui, ó, o índice hoje, ó, ele está querendo subir, está tendo uma retraçãozinha aqui, mas está caindo. Deixa eu jogar lá num time menor, vai ficar mais claro. Ó, ele abriu aqui, fez uma quedazinha e subiu. Ou seja, ó, o dólar. Ele abriu aqui, ó, fez uma correçãozinha e está querendo cair, certo? Então tem muito disso, ó. Tem muito disso, ó. Aqui, ó, se a gente for pegar num período mais longo, ó, o índice só caiu. E aí, Certo. se a gente for pegar o dólar só subiu. Tá vendo? Então, Uhum. tem essa correlação. Tem essa correlação, certo? Agora, o que mais que Dow fazia? Ó, sentimento segundo Richard Russell, né, que era um especialista que analisava junto com ele. Que é o que, ó, o smart money e o público, que é o varejo e quem tem realmente dinheiro. O que que acontece? Quando o smart money ele está confiante, o mercado está em alta. O mercado está em alta. Por quê? Ele está confiante, ele está colocando dinheiro, então está fazendo o mercado subir. E aí, por contraparte, o varejo, ele tá medroso. Ele não tá colocando dinheiro, porque ele fala, pô, mano, será que agora vai voltar a cair? Será que agora vai subir e tal, não sei o quê? E aí fica nessa contrapartida. E quando o smart money tá medroso, que ele fala assim, medroso entre aspas, né? Que ele fala, não, não vou colocar meu dinheiro agora, o varejo está confiante. Aí o varejo começa a colocar dinheiro, que é quando eu falo para você que eles fazem aquele tipo de acumulação. Por quê? Uhum. Aqui, ó, acumulou, ó, o preço acumulou. Acumulou. O que que acontece? É o smart money medroso. Por quê? Ele fala, a qualquer momento pode entrar alguém aqui com muito dinheiro e estopar toda essa galera. E aí o bestão do varejo fala, pô, daqui o preço sobe. Agora fez um padrão que vai subir. Ah, fez um padrão que vai descer. E aí ele vai colocando dinheiro, vai colocando dinheiro, vai colocando dinheiro, vai colocando dinheiro. E aí o smart money vem e liquida todo mundo e rasga o dinheiro de todo mundo. Então, ele trabalha aí dessa forma. Sempre que o smart money está confiante, provavelmente o varejo, que não entende o institucional, vai estar fora do mercado. E quando o smart money estiver fora do mercado, que é quando ele está fazendo aquelas acumulações, o varejo vai estar confiante, vai estar colocando dinheiro até umas horas para depois o smart money vir e limpar tudo. Então, acontece muito. Se a gente for ver aqui, ó, o que, que acontece aqui, ó, nessa região aqui, ó. Aqui vamos dizer, é o smart money medroso, ó. Ele faz a acumulaçãozinha, ó, vai segurando e vai segurando. E aqui, ó, o bestão do varejo que não entende muita coisa, ele só vai colocando dinheiro. Pô, quebrou a estruturinha aqui, ó. Agora o mercado vai subir. Aí o mercado começa a cair, ó. Aí ele fala, pô, rompeu aqui, o mercado vai subir. Aí começa a descer e o nego vai estopando ele. E aí ele vai acabando o dinheiro. E aí a hora que vê, ó, tum, o mercado vai, e aí os caras entram e o mercado sobe e vai embora. Então, por isso que eu falo que é muito importante fazer as entradas junto com os smart money.
Porque que nem, ó, você pega uma entrada aqui, ó, ah, tô comprado. Aqui, ó, o Smart Money joga o preço para cima, tá vendo? O preço vem aqui, ó, você só surfa, entendeu? Aqui, ó, o mercado trabalha em três ciclos. Quais são os ciclos de mercado? São a distribuição, a acumulação e o rally de mercado. Na onde a gente tem distribuição? Quando o mercado está em alta. Ó, o mercado veio, acumulou aqui, ó, fez a distribuição agora, ó, jogou o mercado para baixo. Aqui ele fez uma reacumulação e se o preço cair, ele distribuiu de novo. Se o preço subir, é porque realmente foi uma acumulação. Então, a acumulação vai estar sempre em fundos, que nem aqui, ó. Aqui é uma acumulação, ó. Que o preço vem, segura, ó, tá vendo? Ele vai fazendo uma acumulaçãozinha, ó, descendente. Isso é uma acumulação. E aí, quando ele está lá no alto, ó, quando ele está indo para o alto aqui, ó, aqui ele está fazendo distribuição, ó. Preço vem, opa, preço vem, acumula, né? E distribui. Acumula e distribui, certo? Então, são esses três ciclos de mercado. O preço ele vai trabalhar assim sempre, independente do tipo de acumulação que ele vai fazer, se é inclinada, se é flat regular, se é a favor ou contra a tendência, ele vai estar sempre trabalhando nesses três ciclos, distribuição, acumulação e rally de mercado. E o rally de mercado é esse tipo de pernada aqui que a gente vê, ó. Ele fez acumulação, rally, fez acumulação, rally, fez acumulação, rally. E é sempre assim, certo? Charles Dow é isso. É que eu falei, ele é simples, não é trabalhoso, ele trabalha com essas abordagens. Tem uma ou outra coisinha que foge aqui desse conteúdo PDF aqui, que era do Alvarinho, mas que também não é muito relevante, porque o que é relevante de Charles Dow está abordado aqui dentro desse PDF, tá, Elton? Por isso que eu não peguei outras coisas. Depois tem, eu acho que duas imagens no livro que eu vou mandar para você também, que eu acho importante que não tem aqui, só para você ficar por dentro. Mas Henry Dow, ele é isso, ele é como se fosse o início do mercado, porque ele que foi o primeiro cara que lançou aí as teorias de mercado, né? Que ele entendeu que o preço faz esse tipo de coisa, né? Esses tipos de acumulação, distribuição e rally, e que o preço se repete toda vez da mesma forma, seja ele num time maior ou num time menor. E os ciclos de mercado, que são as tendências de mercado, que são as tendências primárias, né? Que é a tendência, só uma tendência, a tendência secundária, e aí a tendência terciária, certo? Então não Certo. tem aquele espetáculo, mas que é fundamental também. Isso aqui, geralmente, o pessoal passa no começo das mentorias, já para você ir abrangindo e entendendo um pouquinho de como funciona o mercado. Eu já gosto de passar mais para o meio, por quê? Porque aí você já está com um entendimento mais legal, entendeu? E já fica muito mais fácil a absorção, porque é um conteúdo que é relevante, mas é um conteúdo fácil assim de absorção e não se prende tanto, entendeu? Uhum. Para mim, faz diferença o DAO? Acho que não. Acho que não. Não acho que é um conteúdo que, pô, se eu for vendo no gráfico lá, vou ficar analisando, não acho nada disso. Mas acho um conteúdo bem explicativo, assim, para dar um entendimento melhor, certo? Certo. Essa aulinha foi isso. Aí, a partir de amanhã, nós já vai começar a entrar no bonitão de Waco, que o Waco, mano, é igualzinho a Elite, até É mesmo? horrível, mano, é horrível, é complicado, e aí depois a gente vai pegar, porque, mano, para você fazer a identificação de Waco, também, que nem diz, é lazarento, velho, é lazarento. Ah, Demorou, meu parça? não demorou, parça. A aulinha foi mais rápido, chegando de viagem hoje, Chegou louco, hoje, correria mano? da porra, cheguei agora de manhã. Ah, tá bom, mano. Já tá cansado, né? Ô, mano, mas fechou, Elton? Pô, fechou, Luquinha. Aí Bora. amanhã nós já começa em Wake, porque o Wake também vai, acho que umas três aulinhas aí para coisar, e depois só o gerenciamento mesmo, para ficar a par aí. E aí, se Deus quiser, nós vai começar a fazer umas operaçãozinhas junto aí, para você ir pegando noção aí, você já falou que tá fazendo.
mas pelo Ah, menos fiz um dia só. mas pelo menos aí nas criptomoedas já dá para você ter entendimento. Porque, como Aham. eu falei, por mais que você não vá fazer trade, né, que é, querendo ou não, é um plano mais arriscado, mas você já tem noção, pô, dá para me comprar o Bitcoin aqui agora para tentar surfar essa queda lá na spot? Ah, dá para mim surfar essa alta? Dá. Então vou entrar na spot lá, vou colocar R$ 1.000 lá, se ele valorizar 100% já bateu o meu esperado, entendeu? Ah, não Uhum. quero. Ah, vou arriscar hoje fazer um tradezinho. Então você já tem um Certo. conhecimento mais elevado aí para poder fazer isso. Beleza. Porque dinheiro nós sabemos que dá, né, Dá, Otávio? né? Não, dá. Fechou, parceiro? Pô, fechou, parça. Mano, tamo junto, fica com Deus, até amanhã. Falou, mano. Fica com Deus também.